Fala galera, beleza pessoal? Estamos chegando agora no nosso terceiro tópico dessa aula 2, certo? E nesse momento agora, galera, nós vamos entrar no tópico vitaminas. Exatamente, vitaminas. Bom, galera, esse é um tópico que antes da gente começar, nós precisamos ter uma conversa sobre ele. Vamos lá, deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês. Vitamina é um grupo de moléculas orgânicas, né, que são extremamente importantes pra gente, porém, em aula, para você entender, existe um detalhe sobre elas muito semelhante a uma coisa que eu te falei numa aula de sais minerais. Quando nós falamos de sais minerais, sódio, potássio, cloro, ferro, cálcio, enxofre, galera, nós citamos muitos elementos com funções muito específicas e o caminho da aula é quase inevitável que ele vai se tornar meio decoreba se você deixar isso acontecer, certo? Mas nós temos a perspectiva de que essas matérias não são cobradas dessa forma numa prova como o Enem. E no caso, vitaminas têm uma tendência a seguir exatamente pelo mesmo caminho, né? Por exemplo, qual a função da vitamina A, qual a função da vitamina B? Galera, é inevitável, né? Não tem uma lógica que te leva a desenvolver um raciocínio nisso, apenas saber porque um dia você leu e acabou gravando. A minha proposta aqui para vocês é o seguinte, nós vamos no primeiro momento falar delas de uma forma geral, e esse é o momento mais importante. E claro, depois eu vou mostrar para vocês de forma específica quem são as lipossolúveis, quem são as hidrossolúveis, e nós vamos comentar brevemente dessas vitaminas, alguns detalhes para que vocês já possam desenvolver questões, mas o grande ponto é que ao longo das aulas, à medida que elas vão aparecendo no contexto das aulas, vocês vão fixando isso melhor, beleza? E a proposta é essa porque o objetivo não é que isso se torne algo decoreba demais, beleza? Então vamos lá. Galera, as vitaminas, elas representam um grupo de moléculas que receberam esse nome porque quando elas foram inicialmente identificadas, elas caracterizavam, né, aquelas que foram descobertas primeiro, elas tinham formações a partir de aminas e que segundo, né, o descobridor, né, elas eram vitais para o nosso funcionamento, e daí surgiu o termo vitaminas. Hoje nós sabemos que elas são extremamente necessárias para o nosso funcionamento, até no nosso dia a dia, a gente fala muito isso, né? Precisamos, estou fraco, estou sem vitamina, estou me alimentando mal, a falta de vitamina deixa a pessoa, sei lá, com problemas de imunologia, problemas ósseos, então a gente costuma associar muitos problemas do nosso dia a dia a elas, e elas de fato são muito importantes, né? Mas vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho disso. Primeiramente, galera, que elas são moléculas orgânicas, não é à toa que elas estão nesse tópico, né? Moléculas orgânicas. Assim como a gente começou ali a falar de carboidratos, lipídios, nós estamos num grupo de moléculas orgânicas. São moléculas orgânicas de formas extremamente variadas, então elas não seguem exatamente um padrão de conformação estrutural, beleza? Elas são moléculas que elas são consideradas pra gente micronutrientes. Micronutrientes. O que isso quer dizer? Não é porque ela é um nutriente pequeno, como molécula, mas nutricionalmente falando, nós consideramos micronutrientes aqueles nutrientes que nós precisamos deles em pequenas quantidades, e macronutrientes aqueles que nós precisamos em grandes quantidades. Por exemplo, carboidratos são macronutrientes, vitaminas são micronutrientes. São importantes? Muito importantes, mas você não precisa de uma grande quantidade delas, certo? Bom, além disso, galera, essas moléculas, e aí agora eu vou destacar isso mais, até porque talvez essa seja a informação mais importante que eu vou te dar. Essas moléculas, elas agem como coenzimas. Coenzimas. Professor, o que é uma coenzima? Tá, vamos lá. Coenzimas são estruturas orgânicas que se associam a enzimas para permitir que as enzimas tenham uma função, para permitir que elas sejam ativadas, certo? Então você vai associar, por exemplo, o seguinte, vamos tentar, você vai lembrar bastante de uma aula de mineral. Vamos imaginar, por exemplo, que nós temos aqui uma enzima, que eu representei como essa bolinha preta, e nesse primeiro momento ela é chamada de apoenzima, como se ela estivesse, nesse momento, inativa. Bom, e vamos imaginar que ela depende da ligação de uma estrutura, aí vem um detalhe importante, orgânica, por isso a diferença para os minerais, né? E essa estrutura orgânica, quando se ligar a essa enzima, vai levar à formação de um complexo, onde a enzima associada a essa estrutura permite a enzima agora, de fato, funcionar e executar a função que essa enzima tem. E aí ela se torna uma enzima completa, uma holoenzima. E dessa forma ela está ativa, mas basta tirar essa estrutura que ela volta a ficar inativa. Ou seja, você tem o poder de controlar a ativação dessa enzima. E o grande ponto é, então quer dizer que essa estrutura vermelhinha é um ativador. Exatamente. E galera, esse ativador
orgânico. Aí tá o detalhe, né? Esse ativador orgânico é chamado de coenzima. Bom, algumas estruturas podem executar esse papel e quem mais executa esse papel no nosso corpo são as vitaminas. Então, pessoal, em muitos momentos quando nós falamos, uma tal vitamina é importante para a visão, é muito provável que essa vitamina, ela se liga a enzimas que são importantes no processo visual, lá no seu olho, e por isso, né, ela é importante para esse papel. Assim como quando a gente fala de vitaminas associadas ao sistema imune, vitaminas associadas ao nosso metabolismo energético, porque elas se associam a enzimas dessa função e tornam isso possível, beleza? E dessa forma você acaba ganhando uma definição que poderia ser usada para praticamente todas elas, certo? Então são moléculas orgânicas, são micronutrientes, beleza? Precisamos delas em pequenas quantidades e elas, de fato, agem como coenzimas. Galera, aí vem um detalhe, ó. Elas são classificadas, eu vou mostrar isso para vocês melhor já já, em dois grandes grupos. Algumas delas são lipossolúveis e outras são hidrossolúveis. Bom, se a gente levar esses termos ao pé da letra, né, significa que algumas delas dissolvem em lipídios, ou seja, são apolares. Vou usar esse termo até para você lembrar lá da aula de água. E algumas são hidrossolúveis, dissolvem em água, exatamente por, assim como a água, ser polar. Elas são polares. Galera, dessa forma, eu vou aqui listar para vocês, tá? Só para você ter uma noção, até para gravar isso, quem são as apolares? Vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. ADEC, são as ADEC, essas são as lipossolúveis. E quem são as hidrossolúveis? Bom, de fato são o complexo B, que inclui aí várias vitaminas, né? E a vitamina C, essas são as hidrossolúveis. Qual a relevância da gente saber isso? Bom, muitas vezes talvez seja uma informação mais relevante do que conhecer especificamente a função dessa enzima para quem vai fazer um estilo de prova Enem, porque é uma forma de você saber algo útil dela sem ter necessariamente que ter decorado informações. Quando ela é hidrossolúvel, você vai pensar que ela é uma vitamina fácil de ser assimilada por você, né? Que ela é uma vitamina fácil de ser distribuída pelo seu corpo e que ela é uma vitamina que mesmo quando você consome em excesso, ela não vai te causar problemas, porque elas podem ser facilmente filtradas pelo seu rim e eliminadas pela urina. Então, quando uma pessoa, por exemplo, professor, se eu tomar muita vitamina C, bom, essa vitamina vai ser expelida pelo seu rim, na sua urina, e no máximo você fez uma urina cheia de vitaminas. Mas não é algo que vai te preocupar, porque vai te dar um problema. Então, geralmente, as hidrossolúveis, elas podem causar problemas apenas pela carência, a falta delas, né? E aí elas podem levar a hipovitaminoses, que seriam problemas pela falta, mas o excesso dificilmente, porque como eu falei para vocês, são vitaminas fáceis da gente lidar com elas. Já as lipossolúveis, aí já é um pouco mais complicado, porque como elas são lipossolúveis, até a assimilação delas é um pouco difícil. Muitas vezes você ouve falar assim, eu já ouvi falar que se eu me alimentar de coisas que têm vitamina A, e paralelamente comer, por exemplo, coisas que tem tipo azeite, né, ou seja, um óleo, a minha assimilação é um pouco melhor. E de fato existe essa lógica, porque no que ela dissolve ali no azeite, o azeite acaba auxiliando na absorção dela. Porque a absorção de vitaminas lipossolúveis já não é pra gente algo tão fácil, algo tão simples. Assim como não é fácil distribuir pelo sangue, e assim também como não é fácil eliminar essa vitamina pela urina. E é por isso que, nesse caso, essa vitamina nós vamos nos preocupar tanto pela carência, que assim como no caso das hidrossolúveis, pode causar uma hipovitaminose, ou seja, né, hipo significa pouco, tá, galera? Então, hipovitaminose seria você ter baixa quantidade daquilo e aí você tem um problema, né? E nesse caso, nós vamos também tomar cuidado com excesso, porque aí geraria uma hipervitaminose. Então nós podemos criar essa lógica em relação a grupos pelas características químicas que essas vitaminas têm. Tranquilo? Galera, agora eu vou contar um pouco para vocês de forma rápida. Como eu falei para vocês, o intuito dessa aula não é o decoreba em cima de informações, porque se fosse simplesmente montar uma tabela, não tinha nem por que eu estar aqui, né, com vocês. Vocês conseguiriam gravar essa tabela totalmente sozinhos. Mas só para vocês terem uma noção de algumas funções, de algumas características delas. Então, vamos lá. Bom, aqui nós temos uma tabela com uma lista das vitaminas chamadas lipossolúveis, né? A, D, E e K, como eu falei para vocês. Galera, a vitamina A é uma vitamina extremamente associada à nossa visão, né? Chamada aí de retinol. A é a sigla para ela, certo?
Bom, ela é encontrada principalmente em frutas, verduras, que tem uma tonalidade de laranja para vermelho, tá? Até porque ela é derivada do beta-caroteno, que dá essa pigmentação a esses vegetais. E ela é uma vitamina associada ao bom funcionamento das nossas células da retina, certo? Então, ou seja, é uma vitamina importante para esse papel visual. Tanto que essa vitamina, a carência dela leva a uma situação chamada de cegueira noturna. Ou seja, a cegueira noturna seria pela baixa quantidade. Então, é uma hipovitaminose, né? Muito falada nas questões. Exatamente porque essa insuficiência faria a pessoa ter dificuldades visuais, né? Agora, pessoal, a vitamina D é uma vitamina derivada do colesterol, certo? E ela é uma vitamina que tem uma coisa curiosa, né? Quando a gente produz ou a gente ingere, nós criamos uma forma dela chamada provitamina, que é uma vitamina inativa. E essa vitamina acaba se posicionando, né, no nosso tecido cutâneo, na nossa pele. E quando a gente toma sol, a radiação ultravioleta, principalmente o UVA, acaba ativando essa enzima, fazendo com que ela se torne uma enzima ativa. E é por isso que nós falamos que é importante tomar sol, para promover a ativação da vitamina D. Bom, a vitamina D é bastante encontrada em óleos, né? Óleo de fígado, bacalhau, vegetais, né? Oleaginosas. E ela é uma vitamina que ela tem pra gente um papel extremamente importante porque ela auxilia na absorção de cálcio no nosso intestino. E assim, absorvendo mais cálcio, nós conseguimos gerar ossos mais resistentes, né? Então, naturalmente, é uma vitamina muito associada à formação óssea. E dessa forma, ela é uma vitamina, a falta dela, né, pode causar problemas aí como raquitismo, né? Pode causar problemas como fraqueza óssea. Beleza? Galera, é uma vitamina que atualmente tem sido bastante estudado, o papel dela no nosso sistema imunológico. Então, é uma vitamina importante para o seu sistema imune funcionar bem, tá? A vitamina E é uma das vitaminas que a gente tem menos informações sobre ela até hoje, chamada de tocoferol. O termo tocos do grego significa descendência, porque o que a gente sabe dela até hoje é que ela auxilia na produção de gametas, então ela está associada à esterilidade. Então, uma pessoa que teria pouco, teria dificuldade em fazer, né, os gametas e por isso estéril. Mas uma pessoa que tem a quantidade certa produziria gametas normalmente, dependendo apenas desse fator, né? Isso seria um ponto importante. Outro detalhe, galera, é que ela é uma vitamina antioxidante. Ou seja, ela é muito usada em processos inflamatórios, ela é importante, né, para a gente evitar processos inflamatórios. Pessoas que têm doenças causadas por inflamações, é importante ter um suprimento dessa vitamina para isso não acontecer. E a vitamina K, pessoal, é uma vitamina associada à coagulação sanguínea. Então é uma vitamina que participa de todo aquele processo que desencadeia a coagulação sanguínea, beleza? Logo, a falta dela pode causar hemorragias, ter dificuldade, né, em estancar sangramentos. Então tá aí, galera, as vitaminas A, D, E e K representando a lista das lipossolúveis. Vamos agora um pouquinho para as hidrossolúveis. Bom, agora começa uma lista um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque é uma lista de vitaminas muito grande, certo? Galera, aqui nós temos nessa lista, né, vitaminas que nós dizemos ser vitaminas do complexo B principalmente, né? Então, bora lá, pessoal. A vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, né? São uma lista de vitaminas muito grande. Mas eu vou destacar para vocês quais são aquelas mais importantes, até pela nossa dependência maior dessas vitaminas, beleza? Então vamos lá. Principalmente, vocês têm que ter noção da vitamina B1 e da vitamina B3, beleza? Então vamos lá. Antes de mais nada, deixa eu te falar uma coisa. As vitaminas do complexo B, quase que em sua totalidade, estão associadas a processos energéticos. E aí vai variar de tecido para tecido. E quase que sempre a falta dela, por um motivo energético, faz aquele tecido, aquele órgão não funcionar tão bem, trazendo as consequências que nós temos das hipovitaminoses, beleza? A vitamina B1 é uma das mais importantes. Encontrada principalmente em vegetais, cereais, né? Mas também em carnes. O complexo B é bastante encontrado em carne, tanto que pessoas que decidem, né, se tornar veganas, elas têm que ter um cuidado, né, na sua dieta, exatamente para que não falte vitaminas do complexo B, beleza? A falta dela, gente, causa uma coisa bastante falada em questão, que é o tal do beriberi.
O beriberi é uma fraqueza, como se a pessoa ficasse fraca e sem condições de executar suas atividades, os músculos não respondem. O termo beriberi deriva de não posso, como se você falasse não posso, não consigo, estou fraco, né? E era uma carência muito comum durante as grandes navegações, que as pessoas passavam meses em navios sem se alimentar bem, né? E assim a gente começou a entender a importância dessa vitamina para nossa alimentação, beleza? Galera, a B3, vou pular direto para ela é bastante encontrada principalmente em produtos animais, né, carnes, fígado, mas também em alguns cereais, devido ao óleo presente neles ali, acaba sendo importante nessa formação. Galera, a falta dela causa a tal pelagra, que também é um termo bastante falado aí nas questões, né? A pelagra é como se fosse uma fraqueza do tecido cutâneo, do tecido de revestimento, né, que acaba gerando uma descamação. Beleza? Então, dessa forma, é uma vitamina importante também pra gente, tá? Agora, galera, nós temos outras como a B2, B5, B6, B9, que são vitaminas associadas à formação da nossa pele, como a B2, ao nosso funcionamento nervoso, né? Nervoso e neuromuscular, no caso da B5, e a falta dela pode causar problemas associados à pessoa ficar com a musculatura tremendo, até mesmo ter convulsões, tá? Galera, a vitamina B6, ela está associada ao metabolismo energético e transporte de oxigênio. Então, a falta dela pode causar anemia, fraqueza e uma série de processos desencadeados por essa questão. A vitamina B9, né? Problemas gastrointestinais, porque ela é muito associada à formação do intestino e à composição e integridade do tecido do revestimento intestinal. Notem que essas vitaminas estão muito associadas a tecidos, a revestimentos, né? E a falta delas gera essa fraqueza do tecido, essa descamação e a instabilidade do tecido, né? A B12, né? Muito encontrada em ovos, carnes e laticínios, ou seja, de novo, né? Produtos de origem animal, que é típico das vitaminas B, associada aí também, né, à formação das hemácias e também associada ao funcionamento neural. Então, naturalmente, a pessoa ficaria mais fraca e com problemas, né, e indisposição mental, mau funcionamento nervoso. Enfim, galera, uma lista, como eu falei para vocês, dificilmente foge do decoreba. Mas eu te diria que nessa lista, B1, B3 são disparadas mais importantes. O que eu preciso colocar aqui para vocês é somente uma que não entra nessa lista das Bs, mas que é uma vitamina hidrossolúvel como elas, que é a vitamina C. Bom, galera, a vitamina C é uma vitamina conhecida como ácido, vamos colocar aqui, ácido ascórbico, tá? Esse é o nome dela. Onde ela é encontrada? Galera, ela é bastante encontrada em vegetais crus, mas é bastante associada a alimentos cítricos, né? Frutas cítricas principalmente. Vegetais crus por quê, galera? Porque quando a gente assa, cozinha, esquenta esse alimento, isso altera a função dessa vitamina, beleza? Galera, ela é uma vitamina que está associada a, eu diria para vocês focar em 3 pontos importantes. Primeiramente, é que ela está associada ao nosso sistema imunológico, garantindo um bom funcionamento do sistema imunológico. Não é à toa que a gente ouve bastante quando a pessoa está gripada, resfriada, que ela deve tomar vitamina C, né? Também é associada à produção de colágeno. E com isso, ela está associada à integridade dos tecidos. A integridade dos tecidos. Porque a nossa produção de colágeno depende de enzimas que dependem dessa vitamina. Então, o colágeno é a proteína mais abundante entre os animais e que dá integridade a ossos, pele, extremamente importante, né? E, galera, além do mais, é uma vitamina também que age como antioxidante, beleza? Agora vamos lá. Associada a essa vitamina também, principalmente devido ao papel dela no colágeno, nós temos uma hipovitaminose, um problema. A falta dela causa um problema chamado escorbuto. Galera, no escorbuto a pessoa tem bastante descamação de pele, de gengiva, nariz e acaba gerando sangramentos, tá? Isso porque a falta de colágeno afeta a integridade desses tecidos. Eu diria para vocês, pessoal, as hipovitaminoses e essas clássicas, elas marcam as vitaminas mais importantes que vocês têm que saber. Beriberi, pelagra, escorbuto e cegueira noturna.
Então, essas certamente são as 4 vitaminas mais cobradas e mais trabalhadas em função de todas as condições e dos problemas que elas oferecem. Pessoal, nós vamos parar por aqui. Como eu falei para vocês, o decoreba não faz sentido, mas é importante ter uma noção principalmente dessas mais importantes. Galera, obrigado por estar nessa aula até aqui e a gente se vê em breve nas nossas próximas aulas.